Eu quero ler hoje pela manhã um texto da maior significação. Ele é o texto que Jesus leu para inaugurar o ministério dele. Jesus estava em Nazaré, numa reunião da sinagoga, pegou o rolo do profeta Isaías, no capítulo de número 61, e leu. Portanto, se você disser assim, qual é o texto fundamental do ministério de Jesus? Numa linguagem sociológica, qual é o texto fundante que inaugura, que dá base àquilo que Jesus fez, falou e viveu? Capítulo de número 61 do livro do profeta Isaías. Eu quero ler para vocês hoje. O Espírito do soberano, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado. Eu quero enfatizar aqui, não é apenas quem está com o coração ferido, quebrado, estilhaçado, rebentado. Anunciar liberdade aos cativos, aos presos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, plantados pelo Senhor, para manifestação da sua glória. Muitas pessoas andam tristes. Os dias que vivemos são dias pesados. Quem são as pessoas tristes? São as pessoas que perderam o alento, que carregam uma biografia de sofrimento. E eu sei que na internet muitas pessoas que nos acompanham hoje pela manhã estão assim. Desalento, peso nos ombros, cansaço, fadiga existencial. Mas nem todo desalento é igual. Nem toda tristeza tem a mesma raiz. Existem sim pessoas que estão tristes porque se habituaram a uma vida de lamento. Se acostumaram a uma vida lúgubre, cinzenta, sem cor, apagada, mortiça. Tem gente que se acostumou com uma vida assim. São pessoas que aprenderam a murmurar, a reclamar.
E a reclamação e a murmuração passou a fazer parte do seu estilo de vida. Elas gostam de lamentar e gostam de reclamar, porque assim chamam a atenção das pessoas que as rodeiam. Porque quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente acredita que atrai a compaixão, a comiseração das outras pessoas. Mas existem outras pessoas e outras tristezas. Alguns são tristes porque são vítimas. Não é vitimização, não, é vítima. Algumas pessoas sofrem e lamentam e perderam o alento porque elas estão rodeadas de pessoas que negam qualquer alegria. Elas estão vivendo em um ambiente que sufoca o riso. Existem pessoas que são verdadeiros carrascos, carrascas, nem sei se existe essa palavra. São verdugos. São pessoas que gostam de torturar os outros, de provocar dor, sofrimento. Impedem que gotas de alegria cheguem no coração das pessoas perto delas. Existe gente assim. Mas existem pessoas que também são tristes e perderam o alento, porque às vezes eu não gosto de falar, mas é preciso a gente ter consciência de que há sim um elemento na nossa vida que é de colher o que se planta. As pessoas que semearam egoísmo não podem colher solidariedade. Quem semeia o egoísmo colhe solidão. Quem semeia discórdia colhe violência. Não tem como escapar dessa. Você não pode plantar trigo e querer colher aveia. Você não pode plantar uva e querer colher limão. Quem semeia indiferença não pode querer colher compaixão. Portanto, há pessoas que estão vivendo um momento difícil na vida, fruto deste efeito bumerangue que há na vida da gente. Que você joga, não vai necessariamente embora. O que você joga, muitas vezes volta e bate em você. Portanto, por diferentes motivos, algumas pessoas podem viver hoje aqui de manhã, e eu nem quero entrar no mérito, debaixo da bandeira do desalento, da tristeza. São as pessoas que vivem em ambientes mórbidos. São pessoas que estão paralisadas. São pessoas que estão com suas forças solapadas. São pessoas que estão perdidas, sem encontrar qual é a estrada, qual é o beco, para onde vão, qual é o meu caminho, que esquina eu tenho que dobrar. Estão tristes e sabem que estão tristes. Estão sem energias e sabem que estão sem energias. Vivem nos prados da melancolia. Vivem nos bosques da tristeza. Às vezes até acham que está tudo bem. Às vezes até se enganam. Um jogo de futebol aqui, uma música ali, uma roda de cerveja acolá,
um papo amigo aqui e vão driblando, mas sabem que lá no fundo estão tristes. Estão tristes e sabem porque às vezes, muitas vezes, acordam de manhã sem vontade de sair da cama. Estão tristes porque guardam um engasgo na garganta. Aquela vontade de chorar que nunca sai, engasgada, que nunca acontece. Há um abatimento dentro de você. Você tem saudade de uma coisa que você nem sabe o que é. Sobra uma vontade de querer voltar, mas você não sabe para onde. De querer ir e também não sabe para onde ir. Um tédio, uma monotonia, uma falta de brilho nos olhos. Aquela tristeza de fim de tarde. Sabe aquela tristeza de fim de tarde de domingo? Que a gente não sabe por quê. Ou talvez aquele sono fora de hora. Ou talvez aquela insônia que persegue e não deixa você dormir. Talvez aquele suor noturno. Aquela sensação de que não há pomada, não há unguento, não há ansiolítico, não há antidepressivo que resolva. Porque é algo estrutural, é uma questão profunda. Pois se você está nessa questão, se você está neste ambiente, se você está nesta experiência de vida, eu tenho hoje algo para anunciar a vocês. Jesus veio precisamente, exatamente, para pessoas que estão tristes, para transformar a ambiência, transformar a estrutura, transformar a consciência dessas pessoas de tristeza em alegria, de desalento em ânimo, de abatimento em espírito de louvor, em vontade de chorar para vontade de dançar. É isso que Jesus veio fazer. Por isso que João 3:17. João 3:17 está escrito: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo. Salvo do quê? Salvo dessa masmorra, dessa tristeza, desse desânimo, desse desalento. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 14, fala que no dia em que ele nasceu, os céus se rasgaram, os céus se abriram e os anjos cantaram no mais alto do céu, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, porque tem boa notícia, tem uma notícia aos homens, é notícia de paz, e a notícia de paz que nós temos é que Deus nos quer bem, Deus está bem disposto para conosco. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres que Deus está de boa vontade para com eles. Jesus veio para a gente estilhaçada, quebrada, fraturada, rachada, triturada, arrebentada. E Ele quer devolver a vontade de viver. Ele quer dar a você vontade de cantar. Jesus quer devolver a você aquela vontade de mandar um WhatsApp para o amigo, para a amiga. Não aquele que tem assim 2 lágrimas e a sobrancelha caída. Não aquele emoji. Ele quer aquele que está rindo. Sabe aquela alegria de viver? Que a gente acorda num dia de feriado chuvoso e a gente diz assim: hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Sabe aquela vontade de querer celebrar a vida? Nem que seja um cafezinho com um amigo no balcão da padaria.
café de bule e não café expresso. Sabe aquela alegria que o padeiro diz assim, você quer expresso? Eu disse, não, vai o café coado mesmo, de bule. Jesus começa o capítulo, quer dizer, ele lê o capítulo 61 na sinagoga, que foi esse texto que eu li para vocês. E é interessante, enquanto eu estudava essa semana esse texto que Jesus leu, e disse, quando ele terminou de ler, ele disse assim, hoje se cumpriu essa profecia. Tem as 10 dimensões do ministério de Jesus aqui, nesses versículos que eu li para vocês. 10. Achei até interessante que é o número 10. O que é o Evangelho? Em 10 pontos. Deixa eu dizer para vocês rapidamente. O Evangelho em 10 pontos é, primeiro, prioriza os pobres. Prioriza os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Pobre, financeiramente mesmo, gente pobre, empobrecida pela vida. A mensagem do Evangelho é para eles. Pobre, gente que está se sentindo pobre, embora tenha muito dinheiro, mas é pobre, se sente pobre. Segundo, o Evangelho foca nos mais rebentados, os de coração quebrado, partido, gente rebentada pela vida. Porque existem níveis e níveis. Você pode estar com o coração triste, mas você não está quebrado. Jesus veio para os quebrados, prioritariamente. Porque o texto diz, ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado, rebentado, estilhaçado. Terceiro, são 10. O Evangelho objetiva liberdade. Anunciar liberdade aos cativos. Toda forma de cativeiro, vícios, prisões, cativeiros internos da alma, cativeiro religioso, cativeiro da superstição. Toda algema, todo grilhão tem que ser quebrado, em nome de Jesus. Quarto, devolve vista aos cegos. E vejam, não é o cego físico. Porque existem pessoas cegas fisicamente, quer dizer, não têm a capacidade de visão física, mas não são cegos de alma. E tem muita gente que vê com os 2 olhos, mas são cegos, são cegas. Existem muitos processos de cegueira existencial, emocional, cegueiras religiosas. Devolve vista aos cegos, tira da superstição, tira da ignorância, essa cegueira da ignorância, da alienação. Quinto, anuncia o ano da bondade do Senhor. O ano da bondade de Deus seria o ano da aceitação de Deus. E aqui eu acho linda essa metáfora, se a gente for pensar em termos de figura de linguagem. Jesus diz assim, eu sou o parênteses de Deus na história da humanidade, em que ao invés de rejeição existe aceitação, ao invés de maldade existe bondade, ao invés de... Há um parênteses, na lógica da lei,
há um parênteses na lógica da religião, há um parênteses nas lógicas das discriminações, em que nesse parênteses você pode entrar. É o ano da bondade do Senhor. O parênteses da misericórdia. Mas o Evangelho também adverte sobre a justiça divina. Porque no capítulo 61, Isaías diz, e esse é o 6º ponto, de que é o ano ou o dia da vingança do nosso Deus. Presta atenção, que é o ano da bondade, mas é o dia da vingança. E o dia da vingança, nós não devemos ter medo, que Deus, aqui a lógica não é de um Deus vingativo, mas é um Deus que adverte aos que sofrem que não fiquem angustiados e ansiosos. Aqui não é uma advertência só para o opressor, é também um consolo para o oprimido. Quem bate, saiba de uma coisa. Quem oprime, saiba de uma coisa. Quem é mal com alguém, saiba de uma coisa. Você não fere só essa pessoa. Você está agredindo também a Deus. E o Evangelho lembra isso a gente. Porque senão, o mal que foi provocado aos escravos, o mal que foi provocado historicamente contra as mulheres, o mal que foi provocado historicamente contra os oprimidos politicamente na ex-União Soviética, no regime totalitário do Pinochet, do Franco na Espanha, do Salazar em Portugal, esses opressores saibam que o mal que eles fizeram não passa historicamente sem que isso tenha aferição divina. É o ano da vingança do nosso Deus. Ele consola os que estão tristes. Versículo de número 2. É o 7º ponto do Evangelho. Consola os que estão tristes. O Evangelho é não apenas o anúncio da verdade. O Evangelho é um anúncio da verdade do lugar da compaixão e da misericórdia. Nós não pregamos só verdades. Nós condimentamos, nós temperamos, nós salgamos a verdade com compaixão. Porque a verdade sem compaixão é diabólica. A verdade sem compaixão é diabólica. Jesus veio para consolar todos os que andam tristes. 8º, ele quer trocar as cinzas por um diadema, por uma coroa de glória, de júbilo. Quer tirar essas suas roupas de estopa e colocar e vestir você com roupas leves, bonitas. Ele quer derramar um óleo de alegria, o 9º ponto, em vez do pranto. Ele quer derramar um óleo de alegria para aliviar o espírito deprimido. E essa linguagem do óleo na Bíblia é muito significativa, porque o óleo aqui, naquela época, ele tinha um efeito de isolar as feridas. Colocava-se óleo em cima das feridas para que as moscas, os insetos, não contaminassem a ferida, não tivessem acesso à ferida. E também o óleo era para pele ressecada. A
pele ficava muito ressequida, muito dura, por causa do ambiente do deserto, seco, sem umidade nenhuma. Colocava-se óleo nas rachaduras que o tempo provocava. A Bíblia diz que ele veio colocar um óleo de alegria. Óleo de alegria. Um bálsamo, um unguento, uma pomada de alegria para suprimir o pranto, o choro, a lágrima. E o 10º, nos cobrir com um manto de louvor. Hoje de manhã, enquanto a gente cantava aqui, eu fiquei pensando nesse manto de louvor. A igreja não é um espaço de cantoria. Cantar na igreja não é encher o tempo, não é criar uma liturgia. O nosso cântico é uma expressão celebrativa, festeira, do quanto ele significa para nós. O Evangelho quer transformar a nossa tristeza, o nosso espírito deprimido, triste, em canto de louvor. Canto de louvor. Celebração do Deus vivo e verdadeiro. Mas eu acabei de dar a vocês 10 dimensões do ministério de Jesus. Mas a pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: onde é que a gente falhou? Por que é que existem tantas pessoas tristes, desalentadas? O que acontece? Que existe tanta gente com o espírito quebrantado, abatido. E eu vou dizer mais, o que acontece que tem tanta gente desestimulada por Deus? Ou de Deus, não é por Deus. Desestimulada de Deus. Eu vou usar uma expressão aqui meio chula, mas eu tenho que usar. A pessoa chegou para mim há uns 10 dias, faz uns 10 dias, uma pessoa chegou para mim e falou: Ricardo, eu sou de Jesus, eu sou da igreja, mas me perdoe dizer para você, Ricardo, e eu estou dizendo para vocês hoje aqui de manhã, perdi o tesão. Usou essa expressão. Perdi, cara, perdi. E eu acho que ele esperava que eu ia dizer: não, vamos lá e tal. Sabe o que eu disse para ele? Eu digo: dificilmente vai recuperar. Muito difícil recuperar. Hebreus chega a dizer, nos capítulos 6, carta aos Hebreus, capítulo 6 e capítulo 10, que quem chega nesse estágio é sem volta. Eu falei para essa pessoa: a não ser que aconteça um desastre, uma tragédia. Não sei o que pode acontecer, mas quem chega no estágio de perder o encanto, o louvor, a paixão por Deus, a Bíblia diz assim, é sem volta. E eu li uma vez um poema do Pablo Neruda e ele dizia assim: não há nada mais triste do que um amor que se acabou. E eu posso dizer isso, não existe nada mais triste do que um amor por Deus que se acabou. Chega a ser drástico e dramático, e trágico, mas acontece. Então, quando eu leio sobre o ministério de Jesus, dizendo e contando para nós que o objetivo dele é transformar a nossa tristeza, o nosso desalento em alegria, em paixão. Paixão pela vida, paixão por Deus, paixão pela mensagem, paixão. E por que é que tem tanto crente que se sente como um animal dentro de um zoológico?
Respondam para mim, por que existem pessoas que parecem com um leão quando está dentro do zoológico? Já viram um leão dentro de zoológico? Cheio de tédio, deitado lá. Eu já fui em zoológico, saí de lá dizendo, eu não quero ir em zoológico. Por que é que tem tanta gente que parece que está vivendo uma madrugada que nunca vira alvorada? Por que é que a gente parece com um estádio vazio? Essa semana eu pensei em vir aqui colocar no meu Instagram uma foto da igreja vazia. Eu falei, não. Porque não há nada mais triste do que uma igreja vazia. Eu estava distribuindo a ceia e vi cadeiras vazias, fileiras vazias. E eu pensei comigo, não há nada mais triste numa igreja do que uma cadeira vazia. Por quê? Eu acho que a resposta está no versículo 3. Qual o objetivo de Jesus em nos dar alegria? Qual o objetivo de Jesus em transformar o nosso pranto em júbilo, tirar as cinzas da nossa cabeça e colocar um diadema de júbilo? Qual o objetivo dele? Versículo de número 3. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Repita comigo, diga assim, o objetivo de Jesus é que eu seja um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a sua glória. Carvalho é uma árvore frondosa. A madeira do carvalho é uma madeira de lei, raízes profundas. Carvalho tem um tronco enorme. Geralmente os carvalhos são centenários. As folhas do carvalho são sempre verdes. Como que a gente reverte essa tristeza, esse desalento, essa despaixão? O que está errado? Primeiro, eu acho que nós erramos na nossa ênfase. Nossa espiritualidade almeja ou almejou coisas erradas. E eu falo para Bethesda, e eu falo para o mundo religioso, católico, apostólico, romano, estou falando para protestantes, estou falando para pentecostais, estou falando para pessoas de outras raízes religiosas, seja judaica, seja afro-brasileira. Nós erramos. Estamos todos dentro do mesmo balde. E onde é que está o erro, pastor Ricardo? É que a nossa espiritualidade atual enfatiza bênção. Bênção. A lógica da minha cabeça e da sua cabeça é assim, eu vou na Bethesda, eu vou na igreja, eu vou na sinagoga, eu vou no terreiro, eu vou na catedral, porque eu quero ser abençoado. Eu quero que Deus abençoe minha família. Eu quero que Deus abençoe meu negócio. Nós cultuamos a Deus para sermos abençoados. Estamos constantemente suplicando a Deus que nos dê alívio, salvação, que nos visite, que nos cure. Essa é a nossa ênfase. Agora veja o Salmo 106. Os versículos 13, 14 e 15. Eu vou usar da tradução revista e atualizada. Deus os abençoou, povo de Israel, deu a eles
milagre, provisão, libertação, salvação, provisão. Deus deu a Israel um monte de coisas, mas veja o Salmo 106, versículos 13 e 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Deus concedeu-lhe o que pediram, mas fez definhar a alma. Deus deu o que eles pediram, mas eles definharam na alma. Pastor, eu não estou sabendo onde é que você quer chegar. Deixa eu lhe dizer, nós temos que mudar a nossa ênfase. Nós temos que mudar a nossa ênfase sob o perigo, sob a sentença de continuarmos com uma prática religiosa como quem bebe água do mar. Você bebe a água do mar, mas a sede não passa. Você vai à igreja, você cultua, você pratica a sua religião, mas a sede continua. Como é que a gente inverte isso? Mudando a ênfase. Não. Eu não vim aqui na Betesda para ser abençoado. Eu vim na Betesda porque eu quero ser um carvalho de justiça. Eu vim porque eu quero ser um carvalho de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o quê? Bênção. Busque em primeiro lugar ser abençoado. É isso que o texto diz. Busquem em primeiro lugar ser abençoados. Aí depois se abençoa os outros. É isso que diz. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas vêm a reboque. O que é que nos acontece? Nós dirigimos a nossa espiritualidade em sermos abençoados. E a promessa bíblica de que nós só somos plenos se a gente mudasse a nossa ênfase. Resultado, os nossos espaços religiosos se transformaram em espaços que provocam mais sede do que sacia a sede. Mais buraco na alma do que uma vida plena. Jesus disse: vinde a mim. Bebam da água que eu der, e do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a sua ênfase? Você busca a Deus pelo que Ele dá, ou você busca a Deus por quem Ele é? Segundo, eu quero ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Plantado pelo Senhor. Você sabe qual é o grande problema da nossa vida? É que nós, e eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu vejo isso em mim. Nós somos eternos meninos e meninas que quando toca a música a gente chora. E quando chega a hora de chorar nós estamos dançando. Jesus fez essa comparação. E a gente é insatisfeito com tudo. Nós somos insatisfeitos com a nossa história, somos insatisfeitos com a família que a gente nasceu, nós somos satisfeitos com
com o entorno da nossa vida, a gente é insatisfeito. A gente não vê a nossa vida como plantada por Deus. José, você está insatisfeito por quê, José? Não estou insatisfeito não, porque foi o Senhor que me colocou aqui. Davi, você está insatisfeito por quê, Davi? Não estou insatisfeito não, foi Deus que me colocou aqui. Os muitos jovens, o que acontece com a nossa geração? Está todo mundo insatisfeito. Os muitos jovens querem ser mais velhos. Os idosos querem ser jovenzitos. As branquelas vão para o sol tostar para serem morenas. As morenas tingem o cabelo de louro. Os pobres querem ficar mais ricos. E os muito ricos têm tanta saudade daquela época que eu era mais pobre e mais simples. Os solteiros dariam tudo para se casar. As casadas sentem saudade do tempo em que elas não tinham que ficar obedecendo um marmanjo num sistema conjugal patriarcal que oprime a mulher. Os sem amor querem um amor. E os que amam dizem, se eu soubesse que amar era tão difícil. Os feios, que tem gente feia. Tem gente feia. Os feios querem ficar bonitos. E as muito bonitas querem se provar pelo talento e não pela minha beleza. Quer saber? Quer saber? Entrega o teu caminho ao Senhor, tua vida, o jeito que você é, sua família. Entrega tua história. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Sou feio, mas fui plantado pelo Senhor para a sua glória. Estou velhinho, significa que eu sobrevivi, que eu podia ter morrido. Nasci num lar que me oprimiu, pois eu vou lutar para que não haja lares que oprimem crianças. Meu casamento acabou, minha empresa faliu, a história não deu como eu gostaria que desse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, quer dizer, o que você vai fazer daqui para frente, a sua história a partir daí, pode ser outra. Por isso que eu gosto muito daquele hino que antigamente a gente cantava nas igrejas, que dizia assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aleluia! Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Abel, você tentou me destruir, Abel. O Abel diz para o Caim: Caim, você tentou me destruir, Caim. Mas Deus cuidou para que o meu sangue, mesmo eu depois de morto, ainda falasse. José do Egito, para os irmãos dele: vocês tentaram me destruir. Vocês intentaram mal contra mim. Mas em todo o tempo, Deus estava sendo meu parceiro para fazer o bem.
Quanto mais cruel for a tortura, quanto maior for a perseguição, mais próximo Deus está do quebrado, do rebentado, para que Ele diga: minha vida é plantada pelo Senhor. E para a sua glória. Para que vocês sejam carvalhos de justiça. Senhor, eu quero ser carvalho de justiça, plantado por Deus. E eu quero viver para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Se você vive para você mesmo, não há nada de errado. Só não diga que você é cristão. Se você diz assim: não, a minha filosofia sou eu e eu depois de mim, não tem problema. Só não diga que você segue o caminho de Jesus. Porque quem segue o caminho de Jesus vive para a glória de Deus. Eu vivo para a sua glória. Eu fiz uma campanha aqui na Bethesda há algum tempo contra o negócio de adesivo de carro. Porque tem uns adesivos de carro que são horríveis. Por exemplo, num carro que tinha assim, um carro escrito lá no adesivo: presente de Deus. Isso aqui foi um presente de Deus. Eu falei: ó, amigo, isso não foi presente de Deus não, você comprou. Por que que Deus ia te dar esse carro aí e não dar ônibus e metrô e trem para a população inteira? Sabe quais são os piores adesivos que eu já vi em automóveis? Esse carro é propriedade exclusiva de Jesus. Para com isso. Para. Esse carro não é propriedade de Jesus, nada. Porque se eu precisasse do teu carro agora, para a gente distribuir sopa lá entre os refugiados no centro da cidade, você ia dizer: não, pastor, hoje eu não posso, porque eu não sei o quê, PPP, lá. Esse carro é seu. Então, quando eu digo que você vai viver para a glória de Deus, não é da boca para fora. Não é grudando adesivozinho no carro. É consagrando a sua vida, seu trabalho, seu dinheiro, consagrando a sua família, dizendo: no portal da minha casa para dentro, essa família vive para a glória de Deus. As minhas reações, o que eu faço é para a glória de Deus. E eu quero terminar dizendo para você hoje aqui de manhã o seguinte: se você for carvalho de justiça, se ver plantado por Deus ou plantada por Deus, e se sua vida for para a glória de Deus, eu lhe garanto que rios de água viva fluirão do seu ser, porque a Bíblia Sagrada diz que quem tem sede e fome de justiça será farto, será saciado, não terá falta, não haverá falta nenhuma. O salmista disse: eu já fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. E eu não estou falando do pão físico, eu estou falando desse pão celestial, que quem come dele nunca terá mais fome, e quem bebe dessa água nunca terá mais sede. Você crê comigo assim hoje de manhã? Diga glória a Deus. Então fique em pé. Eu quero terminar essa reunião hoje dizendo à igreja Bethesda que nós vamos ser carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória.